VGHF11, KNCR11 e XPLG11. No vídeo de hoje eu vou te apresentar aí o conceito de cota infinita, ou seja, quanto que você tem que investir em cada fundo imobiliário e a quantidade de cotas que você precisa ter para gerar aí uma cota infinita. Aqueles dividendos que você recebe vão ser suficientes para comprar uma nova cota. Além disso, eu vou te mostrar aí uma simulação de R$2.000 por mês de dividendos em cada um desses fundos imobiliários, para você descobrir aí qual a quantidade de cotas e qual o patrimônio investido em cada um desses fundos imobiliários você precisa ter para receber aí toda essa grana. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar aí de renda passiva e de cota infinita, esse conceito aí de cota infinita. O que significa isso? Significa aquele valor ali em dividendos que você recebe, né, de renda passiva, suficientes para comprar uma nova cota sem tirar dinheiro aí do seu bolso. É apenas com o valor ali da renda passiva que você recebe que você compra uma nova cota. Então, começando aqui pelo VGHF, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aqui do VGHF da cota tá em R$ 9,46. O dividend yield está em 13,32%. O que isso significa? Significa que ele pagou aí um dividendo por cota de R$ 1,26 por cota nos últimos 12 meses para cada cotista. Isso a gente descobre fazendo aqui a multiplicação do preço vezes o dividend yield. E fazendo essa divisão aqui do dividendo por cota por 12, porque os fundos imobiliários eles pagam dividendos todos os meses, dá uma média aí de 10 centavos aí por mês, de renda passiva do VGHF11. O segundo passo é achar a quantidade de cotas que você precisa ter para receber aqui R$ 9,46, que é o valor ali da cotação atual do VGHF11. Então a fórmula é a seguinte: quantidade de cotas igual a renda mensal desejada, que é R$ 9,46, dividido pelo DPC. Isso vai me dar aí um total de 90 cotas desse fundo imobiliário para você receber aí R$ 9,46 por mês. E o terceiro passo é descobrir aí o patrimônio investido nesse fundo imobiliário para você receber esse valor. Então, patrimônio investido igual a quantidade de cotas, que é 90, vezes o preço da cota, que é R$ 9,46. Isso vai me dar um patrimônio investido de R$ 852,25. Então, esse é o valor que você tem que ter investido no VGHF11 para receber aí uma cota infinita para sempre, desse fundo imobiliário de papel. E se eu quiser ganhar aí R$2.000 por mês, como que eu faço? É só a gente mudar aqui, ó, R$2.000, que é a renda mensal desejada. Isso vai me dar uma quantidade de cotas de 19.046 cotas e um patrimônio investido de R$180.000 investidos nesse fundo imobiliário para receber aí R$2.000 de renda passiva do VGHF11. O VGHF11, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da cotação tá R$ 9,46, dividend yield de 13,32%. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 2,87% e uma valorização atual no mês de julho de 0,85%. A gente percebe aqui toda essa variação analisando aqui o gráfico de cotação. A gente vê que nos últimos 5 anos ele teve aqui no seu valor máximo em R$ 10,52 e ele veio aqui se desvalorizando e a partir de abril ele conseguiu aqui se valorizar e agora se encontra aí a R$ 9,46. Ele é um fundo imobiliário que ele está 2% mais caro. Isso a gente vê aqui analisando o P sobre VP, preço dividido pelo valor patrimonial. O preço justo aqui seria 1,
e aqui ele está 2% mais caro do que seu preço justo. Ele tem uma excelente liquidez média diária de R$ 2.043.000 e uma participação aí no IFIX de 0,58%. Os dividendos em 2023 estão sendo menores do que os dividendos pagos em 2022 e o último provento pago pelo VGHF11 foi de R$11. Aliás, foi de 11 centavos, né? Bom seria se fosse R$11. Foi de 11 centavos aí por cota no dia 7 de junho de 2023. Ele é um fundo imobiliário aí que tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano e ele tem aí uma taxa de performance aí de 20%. A gestão desse fundo imobiliário é da Valor, a gestão de investimentos, e a administração é do Banco Daycoval. E aqui a gente consegue analisar todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe, né? É um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais são do que dívidas atreladas aí ao setor imobiliário. E a gente consegue aqui analisar a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI. E a gente vê aqui que o primeiro CRI, que tem o percentual aqui mais alto, o percentual aqui investido nele é de 5,90%. Acima de 5% já é considerado um pouco arriscado, mas 5,90% ainda está ali no seu limite, tá? Então, quanto menos percentual aí de patrimônio líquido tiver investido num CRI, melhor, né? Quanto mais diversificado tiver esse patrimônio líquido aí do fundo imobiliário em cada CRI, melhor para você. Porque se esse CRI levar um calote financeiro, esse fundo imobiliário ele não vai sofrer tanto, né? Não vai se prejudicar tanto, né? Porque o patrimônio líquido ele está diluído aí nos CRIs. E ele é um fundo imobiliário que ele investe aqui 60% em CRI, 5,5% em FIDCs, 28% em outros fundos imobiliários, além de ações, né, uma pequena participação em ações e também no SPE. E o indexador aqui é o CDI, é o IPCA, aqui também com variação positiva e com compensação, e o IPCA apenas com variação positiva. O segundo fundo imobiliário aqui para a gente analisar aqui a cota infinita é o KNCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o KNCR11, o preço da cotação está em R$ 97,20 e o dividend yield está em 14,26%. Então isso vai dar aí um DPC, ou seja, dividendo por cota, de R$ 13,86. O que isso significa? Significa que o KNCR11 pagou aí para cada cota, né, de cada cotista, R$ 13,86 nos últimos 12 meses. Então esse é o DPC, e fazendo a divisão ali por 12, que é o número de meses, deu uma média aí de R$ 1,15 aí, né, de renda passiva mensal. O segundo passo é achar a quantidade de cotas para gerar essa renda passiva aqui de R$ 97,20, que é o valor aqui da nova cota. Então a quantidade de cotas é igual à renda mensal desejada, que é R$ 97,20, dividido pelo DPC, que é R$ 1,15. Isso vai me dar aqui uma quantidade de cotas de 84 cotas aproximadamente desse fundo imobiliário do KNCR11 para você ganhar aqui R$ 97,20. E agora, para descobrir aí o patrimônio investido nesse fundo imobiliário, é só a gente fazer aqui a quantidade de cotas vezes o preço da cota. 84,15, né, que é a quantidade de cotas vezes o preço. Isso vai me dar aqui um patrimônio investido de R$ 8.179,52 investidos nesse fundo imobiliário para receber aí R$ 97,20 por mês. E se eu quiser ganhar aqui R$ 2.000 por mês? Se eu quiser ganhar R$ 2.000 por mês, a quantidade de cotas vai ser 1.731 cotas e o patrimônio investido R$ 168.000 aí aproximadamente de patrimônio investido nesse fundo imobiliário. O KNCR11, a cotação
está em R$ 97,20, dividend yield 14,26. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 3,71 e no mês atual, mês de julho, uma leve valorização aí de 0,59%. E nos últimos 5 anos a gente vê que o fundo imobiliário ele teve aí a máxima em R$ 108 aproximadamente. Ele caiu aqui em março de 2020 como a bolsa inteira, depois ele veio se recuperando e aqui no último ano ele veio aqui andando aqui meio que lateralizado, deu uma leve queda e a partir ali de maio, junho ele se recuperou. Ele é um fundo imobiliário que ele está 4% descontado, isso analisando aqui o preço dividido pelo valor patrimonial, que está em 0,96. Ele tem aí o total de 234 mil cotistas, uma excelente liquidez média diária de 16 milhões e uma participação aí no IFIX de 4,73%. Ele é um fundo imobiliário que em 2023 está oferecendo dividendos maiores, mais gordinhos do que em 2022. E o último rendimento pago foi de R$ 1,24 por cota no dia 14 de junho. Ele é um fundo imobiliário aí da Quineia Rendimentos, né, uma empresa aí do Banco Itaú. Ele tem uma taxa de administração de 1,08% ao ano e ele não tem taxa de performance, o que é um ponto positivo aí para você. Ele é um fundo imobiliário aí que investe 99,2% em CRIs, ou seja, um fundo imobiliário de papel, e ele está aqui 98,3% ligado ao CDI. O que isso significa? Que provavelmente se a taxa Selic começar a descer, esse fundo imobiliário ele vai ter uma desvalorização, porque o CDI ele é um parente aí bem próximo, né, da taxa Selic. Ele tem aí 0,6% indexado ao IPCA e 1,1% a taxa Selic. E analisando aqui a porcentagem aqui do patrimônio líquido investido aqui em cada CRI, a gente vê que o primeiro CRI, ou seja, o maior percentual aqui é 6% do patrimônio investido nesse CRI. É um pouco mais do que o VGHF11, então ele é um pouquinho mais arriscado e ele oferece aí um maior dividend yield, né, um maior prêmio. E o terceiro fundo imobiliário é o XPLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 113,50 e o dividend yield está em 7,84%. Isso vai dar um dividendo por cota de R$ 8,89 e fazendo a divisão aí por 12, 74 centavos é a média aí de dividendos, né, mensais aí do XPLG11 nos últimos 12 meses, tá certo? Segundo passo aqui é achar aqui a quantidade de cotas que eu preciso ter para receber aqui R$ 113,50, que é o valor aqui da cotação atual. Então, para receber aqui essa renda passiva, eu vou precisar aqui de 153 cotas do XPLG11. O patrimônio investido para receber aqui R$ 113,50 é de R$ 17.372,45. Agora, se eu quiser receber R$ 2.000 por mês, eu vou precisar aqui de 2.697 cotas do XPLG11 e um patrimônio investido de R$ 306.122 no fundo imobiliário, o XPLG11. O XPLG11, né, o valor aqui atual da cotação está em R$ 113,50, dividend yield de 7,84%. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,12% e no mês atual uma valorização aí de 0,19%. A gente consegue analisar toda essa oscilação analisando aqui o gráfico de cotação. Ele teve aqui com a sua máxima lá em janeiro de 2020, depois a crise financeira abalou muito os fundos imobiliários de tijolos e depois aqui ele veio crescendo aqui a sua cotação, a sua valorização, ainda mais com a expectativa aí de queda da taxa Selic. E ele é um fundo imobiliário que ele está no seu preço justo, exatamente ali no seu preço justo, que é 1. Analisando aqui essa métrica, o P
sobre VP. Ele tem uma excelente liquidez média diária, acima de 4 milhões de reais, e uma participação aí no IFIX de 2,6%. Os dividendos em 2023 estão sendo mais gordinhos do que os dividendos pagos no ano passado. E o último rendimento aí do XPLG11 foi de 75 centavos por cota no dia 15 de junho de 2023. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo, de logística. Os fundos de logística não sofreram tanto como os fundos de lajes corporativas, como os fundos aí de shopping center, por causa aí do e-commerce, O e-commerce, ele cresceu bastante aí nos últimos anos, Então esses fundos de logística não sentiram tantos efeitos, sentiram, mas não tanto. Tá? E ele tem uma vacância aí de 4,50%. Lembrando que vacância é o termo que a gente utiliza para se referir aí aos espaços vagos aí num fundo imobiliário. Então, quanto maior a vacância, pior aí para o fundo imobiliário. Abaixo aí de 10% de vacância já é bom para você. Tá? Acima de 10 é muito arriscado, porque você não vai receber os aluguéis, dos locatários, e esse dinheiro não vai ser repassado ali para você em forma de dividendos. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,95% sobre o patrimônio líquido. Ele é um fundo imobiliário aqui que ele tem superado aqui a rentabilidade do IFIX, e ele investe aqui 92% em imóveis, em galpões logísticos. Ele tem aqui 1% em aplicações financeiras e ele investe aqui 7% em outros fundos imobiliários. E os contratos desse fundo imobiliário, 66% são atípicos, ou seja, são contratos a longo prazo em que o locatário, se ele quiser sair, antes aí do prazo do contrato, ele paga uma multa. E 34% são contratos típicos. E aqui a gente consegue analisar aqui a Via Varejo, Leroy Merlin, Mercado Livre, GPA, Lojas Renner, a Mobile, B2W, são todos esses os locatários aí desse fundo imobiliário. E os indexadores aqui desse fundo imobiliário é o IPCA, cerca de 74%, e o IGPM, 23%. E ele tem imóveis aqui espalhados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também lá no Pernambuco. E são todos esses galpões logísticos que você consegue analisar aqui na tela. E você investe em algum desses fundos imobiliários? Já conhecia esse conceito aí de cota infinita? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de 5 fundos imobiliários aí para você se aposentar. 5 FIIs aí para você levar aí para sempre na sua carteira, pensando lá na sua aposentadoria. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.